Imagine um povo nômade vivendo em desertos e montanhas nos confins da Ásia, que de repente se transforma em um dos maiores impérios que o mundo já viu. À frente desse exército estava Gengis Khan, um líder tão temido quanto admirado. Mas como uma tribo de caçadores conseguiu conquistar tanto? E por que, depois de tantas glórias, esse império se desintegrou? Fala pessoal, eu sou Sara Almeida e hoje vamos explorar a ascensão e a queda do Império Mongol, liderado por um dos personagens mais fascinantes da história, Gengis Khan. Nossa história começa por volta de maio de 1602, nas vastas estepes, do que hoje conhecemos como Mongólia, uma terra situada entre a China e a Rússia. Foi ali que nasceu Temujin, o garoto que viria a se tornar Gengis Khan. Apesar de ter sido escravizado por uma tribo inimiga na infância, ele conseguiu escapar e com o tempo se tornou o líder de sua própria tribo. Mas ele não parou por aí. Temujin se destacou entre os outros grupos nômades e começou a construir o que seria a chave do seu sucesso. Um exército poderoso, altamente disciplinado, que usava com maestria o arco e a flecha e cavalgava como ninguém. Em 1206, com 45 anos, ele foi nomeado líder de todas as tribos da região, recebendo o título de Gengis Khan, que era o título de Khan dos Cães, o que significa algo como Rei Universal. Foi aí que seus seguidores adotaram o nome de Mongóis. Para governar, Gengis Khan criou o Yasa, um código civil e militar rígido e bem moderno para a época. Esse código, por exemplo, proibia práticas como o rapto e a venda de mulheres, atitudes essas que eram comuns na região. Os mongóis então começaram a expandir seu território, começando pela China, que na época estava dividida em vários reinos. Em 1209, as tropas de Gengis Khan rapidamente dominaram o Império Xi Ocidental, usando sua habilidade militar superior. Com esse território sob seu controle, os mongóis avançaram, cruzaram o deserto de Gobi e ainda em 1209 atacaram a dinastia Jin. Gengis Khan conseguiu o apoio de muitos povos locais, estimulando conflitos internos e aproveitando seu conhecimento do terreno para cercar e devastar Pequim em 1215, uma cidade que na época tinha cerca de 350 mil habitantes e que, segundo os relatos históricos, foram exterminados quase que completamente. Mas a fome de poder de Gengis Khan estava longe de ser saciada. Com seu olhar voltado para o oeste, ele começou a conquistar o Kanato de Karaktai entre 1216 e 1218. Essa vitória colocou o Império Mongol em contato direto com o Império Corásmio, uma vasta região de cultura persa e muçulmana. Inicialmente, as relações entre os dois impérios eram boas, até que um evento mudou tudo. A versão mais conhecida é que uma caravana de mercadores protegida pelos mongóis foi atacada e massacrada em Otrar, no território Corásmio, hoje Cazaquistão. Isso foi um estopim para a guerra. E aí, pessoal, estão gostando deste conteúdo? Gengis Khan realmente era imparável. Se vocês querem ver mais vídeos como este e continuar descobrindo curiosidades incríveis, não esqueçam de dar o like, pois isso me ajuda a continuar trazendo mais informações legais para vocês. E se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Gengis Khan então reuniu um exército de cerca de 200 mil soldados para invadir a região que hoje abrange países como Irã, Afeganistão, Uzbequistão e Turcomenistão. As crônicas da época descrevem uma campanha como extremamente violenta, com cidades inteiras sendo destruídas. A única fonte genuína mongol que nos conta sobre a grandiosidade desse império é a chamada História Secreta dos Mongóis, a obra literária mais antiga que sobreviveu na língua mongol. Apesar da brutalidade das campanhas militares, uma das estratégias que ajudou na rápida expansão mongol foi a capacidade de assimilar e respeitar as culturas dos povos conquistados, como aconteceu em parte com o Império Corásmio. E depois de mais essa conquista, Gengis Khan e seus mongóis ficaram ainda mais fortes e temidos na região. Eles logo voltaram seus olhares para a Europa, e em 1236 os mongóis dominaram o reino da Geórgia, e no ano de 1223 enfrentaram os povos eslavos no sul da Ucrânia. No entanto, os mongóis precisaram retornar ao leste para lidar com os vassalos do Império Tangut na China. Foi durante essa ofensiva que, em agosto de 1227, aos 65 anos, Gengis Khan morreu.
Pessoal, as circunstâncias da morte de Gengis Khan até hoje estão envoltas em mistério. Algumas teorias sugerem que ele morreu após cair de um cavalo, outras apontam que foi em combate. E há ainda uma teoria mais recente que diz que ele sucumbiu à peste bubônica. E o mistério não para por aí. Apesar de muitas teorias, a verdade é que ninguém sabe exatamente onde ele foi enterrado. E há muitos relatos de que todos que testemunharam seu cortejo fúnebre foram executados para garantir o segredo do local de sua sepultura. O certo é que após sua morte, seu terceiro filho, Ogedei Khan, assumiu o título de Grande Khan e as conquistas mongóis continuaram. Ogedei finalizou a derrota da dinastia Jin e deu início à invasão do Império Song no sul da China. Enquanto isso, em outra frente de batalha, o seu sobrinho Kublai Khan devastava sem piedade grandes áreas na Europa, incluindo partes dos territórios que hoje são a Rússia, Bielorrússia, Polônia, Romênia, Bulgária, chegando inclusive a ameaçar Viena, na Áustria. Um grande marco do reinado de Ogedei foi a fundação da grande capital do Império Mongol, Karakorum, em 1235. Ela serviu como capital por 30 anos. Antes disso, a capital ficava na cidade de Avraga. Após a morte de Ogedei em 1241, disputas internas começaram a fragmentar o império. Ogedei foi sucedido por seu filho Gyuki Khan e posteriormente por Mong Khan, outro neto de Gengis Khan. Nenhum deles conseguiu manter o império unido por muito tempo. Apesar disso, durante o reinado de Mong, ocorreu a importante conquista de Bagdá. E o último grande Khan do Império Mongol foi Kublai Khan, mais um neto de Gengis. Ele assumiu o poder em 1260, após a morte de seu irmão Mong Khan. Ele consolidou seu controle sobre todo o império apenas em 1264, após derrotar seu irmão mais novo, Areikibok, em uma guerra civil pelo título de Grande Khan. Esse conflito interno acabou fragmentando o vasto império em 4 estados ou kanatos, como eram conhecidos, cada um governado por um Khan, mas todos supervisionados por Kublai Khan. Esses 4 kanatos eram a Horda Dourada no oeste da Rússia, o Ilkhanato do Oriente Médio, o Kanato de Chagatai na Ásia Central e o Grande Kanato na Mongólia e na China. Em 1271, Kublai Khan transferiu a capital do império para a cidade de Dadu, que significa grande capital em chinês, localizada onde hoje está Pequim. Durante o reinado de Kublai Khan, o Império Mongol alcançou sua máxima extensão com a conquista completa do Império Song em 1279. Foi um período de grande expansão e influência para o Império Mongol. Foi nessa época que o famoso comerciante italiano Marco Polo chegou à China através da Rota da Seda. Essa rota era de extrema importância para a expansão mongol pela Ásia, sendo considerada uma verdadeira via de conexão e comércio entre diferentes povos e regiões. Controlar um vasto território se mostrou uma tarefa altamente desafiadora, mesmo para os mongóis e seu poderoso exército. E é justamente aqui que começa o declínio desse império, pois com territórios tão amplos e diversos, a comunicação e a administração centralizada se tornaram praticamente impossíveis, levando à inevitável desintegração de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Vocês lembram que falamos que um dos grandes motivos de sucesso da expansão do território mongol se deve à estratégia de assimilar diferentes culturas? Pois é, mais tarde isso também acabou sendo uma faca de 2 gumes, pois essa diversidade cultural, que inicialmente fortaleceu o império, com o tempo enfraqueceu a unidade sobre um poder central. A dinastia fundada por Gengis Khan começou a se diluir e as rivalidades entre os múltiplos descendentes geraram conflitos que se espalharam por todo o império. Embora o legado mongol tenha perdurado por décadas e em algumas regiões até por séculos, o golpe final aconteceu na China em 1368. Foi nesse ano que a dinastia Yuan, que descendia de Kublai Khan, foi derrubada pela revolta dos Turbantes Vermelhos, que eram membros da Sociedade do Lótus Brancos na China. Com essa derrota, a última esperança de uma unidade mongol desapareceu de vez. Mas e aí, pessoal? Me conta se vocês já sabiam de toda essa trajetória do Império Mongol, desde sua ascensão até o declínio. Será que era possível evitar a queda desse império tão grandioso? Espero que tenham gostado desse vídeo e fiquem à vontade para deixar suas sugestões e comentários, porque estamos sempre de olho nas mensagens de vocês.
Ah pessoal, e se você gosta desse tipo de vídeo, dê uma olhada no canal porque já temos um outro vídeo sobre esse tema, onde falamos sobre 18 coisas bizarras que Gengis Khan fez com seus inimigos. Tá aparecendo no card aí em cima. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fique ligado, porque nos próximos dias eu vou postar um terceiro vídeo que complementa este aqui. Vai ser muito importante você assistir, então para não perder, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado assim que o vídeo sair. Aproveita e clica agora. A gente se vê no próximo vídeo.